Bem-vindo ao Mente Empreendedora, com William Câmara e Gustavo Oliveira. Seja bem-vindo a mais um episódio da Mente Empreendedora, Mente do Líder Futuro. Eu sou William Câmara e hoje eu estou aqui com o Edinaldo Sérgio, da Near Contabilidade. Edinaldo tem uma trajetória empreendedora fantástica, trabalhou muito em grandes empresas, foi responsável pela criação da Central Financeira em duas empresas muito grandes que deram origem à Ambev atual. Edinaldo, tudo bem com você? Tudo bem, William. Prazer enorme estar aqui com a tua audiência e contigo, tá bom? Eu estou muito entusiasmado porque nós somos clientes de vocês e eu fiquei impressionado com a qualidade do serviço que vocês entregam. Eu já tive vários escritórios de contabilidade e apoio financeiro e nunca ninguém conseguiu trazer alguma coisa tão legal. Então eu queria muito te entrevistar, conhecer você, conhecer um pouquinho da sua experiência. Então, se você pudesse apresentar rapidamente para quem está ouvindo a gente, depois eu já tenho umas perguntas engatilhadas aqui para você. Legal, William. Eu sou o Edinaldo Sérgio, pai do Danilo, pai do Daniel, esposo da Soraya. Família é o meu suporte. E o trabalho, a nossa razão de ser, o nosso motor, o nosso propulsor daquilo que a gente sonhou para entregar para as nossas famílias, para quem está próximo da gente. Então, eu sou, na verdade, eu me apresento como um educador. Eu sou um educador de jovens, tá? E aí depois a gente pode falar um pouquinho mais sobre isso dentro de quanto essa parte de educação e empatia com as pessoas me ajudou como líder e como gerente na grande empresa que eu trabalhei e que tenho muito orgulho disso. Bom, eu acho que a gente pode começar até por essas habilidades que você conquistou ao longo desses 25 anos aí trabalhando na Ambev. Eu acho que foi uma baita como você comentou, né, um baita de um MBA. E eu estou entusiasmado para entender, assim, não tecnicamente tudo, mas o que moldou você como líder nessa experiência de criação, de liderar uma criação de uma central financeira no meio da fusão de duas empresas gigantes e se manter ali durante tanto tempo? Qual foi o seu aprendizado como líder nessa criação? Na verdade, William, eu, num tempo antigo, né, há muito tempo atrás, lá nesse grupo que eu trabalhei, na Brahma, eu fui desafiado a ser gerente muito jovem. Eu peguei meu primeiro cargo de gerência com 24 anos. Por quê? Porque a Brahma, na época, estava procurando jovens para liderar o futuro de uma fábrica nova, a maior fábrica da América Latina, que a gente iria inaugurar em Jacareí. E eu fui chamado para ser gerente de custos. E aí eu nunca havia tido uma experiência em liderar pessoas. Do nada, de repente, eu me transformei de assistente contábil para gerente de custos. E como gerente de custos, eu já me deram 4 funcionários. Eu tive que, com a ajuda do RH, obviamente, eu tive que aprender a contratar as pessoas e depois a liderar essas pessoas, tá bom? E o que acontece? O que eu aprendi quando eu comecei a liderar essas pessoas? Que o resultado não saía, que as coisas não andavam, eu estava com muita dificuldade. Eu aprendi que para bater metas, eu tinha que cuidar das pessoas. E aí eu entendi que a minha equipe ela ficava muito mais motivada e engajada quando, de fato, eu começava a entender os problemas pessoais deles. Eu me envolvia um pouquinho com os problemas pessoais. Primeiro que eu sou da São Paulo, capital, e eu fui transferido para São José dos Campos. E aí eu tive que conhecer essas pessoas da região. Então a primeira coisa que eu fui fazer foi estudar a cidade, estudar o Vale do Paraíba, entender tudo como é que era o processo, para eu então começar a conversar com a equipe, entender a equipe e ajudar a equipe a bater os sonhos deles junto com as metas desafiadoras de uma empresa como a Ambev. Que legal. Então você foi estudar o mercado, né? Tal como quando você vai montar uma filial de uma empresa em algum outro lugar ou em outro país, você estuda o mercado, estuda as oportunidades, sabe, a legislação, a economia. Você entende as variáveis que estão naquela estratégia. Na liderança também. Você tem que entender todas as variáveis que estão por trás ali daqueles que são seus liderados, aqueles que vão ajudar você a construir algo, né? Então, gostei de saber do que você trouxe aí sobre essa experiência de liderança jovem, que não é alguma coisa fora do comum, tá? Hoje, aqui na Upskill, a gente recebe solicitações de cotação para treinamento de liderança
com equipes jovens, que estão na sua primeira liderança, que simplesmente eram excelentes especialistas e falam, ó, você é um cara muito bom, você também deve ser um bom líder. Tá aqui, ó, toca esse time e se vira. Exatamente. E aí você é obrigado a aprender um pouquinho, como você comentou, né? Aprender um pouquinho sobre as variáveis que estão ali no elemento liderança, e uma delas são pessoas, entender a pessoa por trás do cargo, e a partir daí você treinando habilidades de liderança, né? Edinaldo, ainda estou curioso ainda com esse grande MBA que você fez aí na Ambev, em 25 anos, trabalhando numa criação e aprendendo muitas coisas, né? Que habilidades que você aprendeu lá nesse grande grupo, né? Até durante esse grande M&A, acho que foi uma grande escola, mas que habilidades que você aprendeu lá que você considera essenciais para quem lidera uma pequena, uma média empresa com eficiência hoje? Tá. William, numa empresa com a gestão da Ambev, para vocês terem uma noção, a Ambev a Brahma, né, foi comprada pelo o Grupo Garantia. O Banco Garantia tinha uma cultura muito diferente da Brahma, a empresa da qual eu estava trabalhando desde 1981. Quando a Ambev é adquirida, a Brahma é comprada pelo Garantia, eles assumem em 1989, 90 mais ou menos, tá? E aí vem uma nova cultura. Na cultura anterior, era uma cultura em que eu não era desafiado. Era uma cultura, por exemplo, que apesar de trabalhar numa empresa tão importante como a Brahma, o produto, né, os produtos da Brahma, Brahma Chopp, você falar no Chopp Brahma, eu tinha orgulho de de estar, os colegas, a família, né, sempre pedindo para você falar sobre a cerveja. E aí o que aconteceu? Quando o Garantia entrou, eles inseriram uma cultura de resultado, onde a gente começou a realmente amar o que a gente fazia, e entender a importância do mercado. Então, eu ia no supermercado com a minha esposa, eu já era casado na época, né? E eu ia no supermercado, ela ia com o carrinho fazer compra e eu ia para a gôndola para ver o preço da concorrência se estava batendo na gente. Então, eles conseguiam engajar a gente no negócio. Esse foi o grande aprendizado. Aí o que eu pensei? Caramba, se eu tenho que me engajar no negócio, a partir do momento que eu entendo a dificuldade da área comercial, apesar de eu ser um homem do financeiro, back-office, cuidar do contas a pagar, contas a receber, gerenciamento de custos, né, que eu fazia, estoque, controlar estoque, etc., eu nunca imaginei que eu precisava entender de produto, de venda, de marketing. E aí eu pensei, caramba, faz todo sentido. Quem paga o meu salário é a empresa, a Brahma. Como é que eu não sei o preço? Como é que eu não sei a questão da concorrência? E isso foi um grande aprendizado, porque a partir daí eu também transferi esse aprendizado para a minha gestão, a gestão do meu time. Como? Opa, qual é o propósito do nosso time, do departamento financeiro? E aí eu comecei a criar também algumas coisas que eram mais alegres, eram mais positivas, porque o departamento financeiro é um departamento de controle. E eu criei, então, uma forma de comunicar o departamento financeiro com uma importância estratégica para a companhia. E aí os meus funcionários, meus colaboradores, o meu time, entendeu que o que a gente fazia poderia impactar no preço final do produto. Eu consegui fazer um link e aí a gente transformou a nobreza da área num espírito coletivo, onde a gente tinha orgulho quando a gente ganhava share de mercado, por exemplo. A gente queria saber qual foi o share do mercado da companhia e eu passava em reunião para o meu time. Então, o líder tem um papel fundamental de trazer a estratégia da companhia, o porquê que a companhia existe e passar isso para o colaborador, transformar e passar isso com alma, com a verdade. E a gente conseguia transmitir isso. E outra coisa, William, muito importante que eu aprendi cedo. O Banco Garantia, ele tem metas ousadas, desafiadoras, mas ele pagava um prêmio muito alto. Então, era de 7 a 14 salários por ano o prêmio deles. Então, eu aprendi perdendo o primeiro bônus. As primeiras metas, o primeiro ano, eu não ganhei nada, eu perdi. E eu não bati a meta. Aí foi que eu fui fazer uma análise SWOT do porquê que nosso time não bateu aquela meta. E aí eu entendi que precisava muito mais do time. Eu achava que eu sozinho, liderando, dando ordens,
eu conseguiria bater as metas. Mas não. No momento em que eu descobri que eu perdi, e eu vi que era porque eu precisava delegar mais, eu precisava treinar mais, e eu precisava ter mais braços para me ajudar a bater as metas. Basicamente é isso, tá? Eu vou destrinchar aqui o que eu percebi no teu discurso, porque é muito legal você conversar com alguém que tem realmente track record, sabe? Tem experiência mesmo em liderança, em transformar times, porque usando a metodologia da Upskill de mentorias, onde a gente replica comportamentos de um grande líder para outras pessoas, você trouxe, assim, principalmente entender a importância do desafio de uma cultura de performance. Tem empresas que são demasiadamente humanizadas, que valorizam muito o ser humano, e que eu acho que é importante, mas esquecem de olhar para a performance. Exatamente. Então você aprendeu como é bom ser desafiado, o impacto do seu trabalho no negócio, e de alguma forma você foi conduzido a entender o propósito do time. Por que vocês estão aqui? Nós estamos aqui juntos para fazer com que a empresa prospere. Se você fica só esperando o seu salário e faz só o que te mandam, você vai ter o mínimo e eventualmente você vai ser desconsiderado desse time de performance, né? Então acho que você conseguiu juntar o propósito do time, trazer valor para o time, que gerou engajamento e que gerou recompensas no final, de alguma forma. É isso aí. E sabe o que é legal? O meu primeiro diretor, né? Aí já mais lá para frente, depois daqui do quinto bônus batido. Outra coisa legal, viu? Depois desse ano que eu perdi o primeiro bônus, jamais perdi bônus na minha vida. Todos os outros anos que eu estive lá, a gente só perdeu o ano de 1998, quando a companhia inteira global não bateu as metas globais, e essas metas eram sine qua non para passar. Mesmo que eu tive um ano maravilhoso em 98, a gente recebeu um e-mail de que a gente não bateu as metas globais e por isso não tinha bônus para ninguém naquele ano. Foi bastante frustrante. Foi geral, né? Foi geral. Foi culpa do time, né? Mas eu, como líder, eu liderei os outros gerentes que ficaram muito chateados quando eu cheguei, né? Edinaldo, como assim não tem bônus para ninguém? Eu fui o cara com muita tranquilidade, expliquei para eles que a regra era clara e que faz todo sentido para um pequeno empresário, William. Você não tem premiação, não tem bônus, se você não tem dinheiro no caixa para pagar. Então, eu costumo dizer no exemplo, o que eu falei para eles? Vamos admitir que você é meu sócio numa padaria. E nós somos 2 sócios. Eu cuido da parte de panificação, pães, bebidas, e o outro, meu sócio, vai cuidar do balcão. Balcão lá de venda de bebidas, cafés, etc. Ele foi muito bem, mas eu vendi muito pouco prejuízo. Moral da história, o caixa da companhia ficou próximo de zero, mas ele foi maravilhoso. O balcão, a parte de bebidas e restaurante deu muito dinheiro. Mas na minha parte de panificação, sei lá, os frios, etc., eu não tive um bom resultado. Ou seja, ele perdeu o bônus também, porque a companhia não tinha, a padaria não tinha dinheiro para pagar o bônus dele. Obviamente, essa é uma crise que tem que ser muito bem gerenciada por grandes líderes. Legal. Ginaldo, você, nessa trajetória de liderança, de aprendizado, de crescimento, de entender todas as variáveis dentro de uma grande empresa, que também são replicadas de uma pequena empresa de alguma forma, né? Que hábito, que mentalidade que você repete até hoje que foi fundamental para o teu crescimento como empreendedor? William, eu acho que uma coisa que eu aprendi, até inerente à minha área, que apesar da ousadia, apesar das metas grandes, você não pode bater as metas de qualquer forma ou por qualquer meios, né? Então, portanto, os fins não justificam os meios. Uma coisa que era que eu aprendi muito na filosofia da companhia é que a gente precisava bater a meta dentro das regras, sem esconder nada das coisas erradas, porque era lucro sustentável. Então, essa coisa da filosofia, da coisa correta, de bater uma meta e não esconder debaixo do tapete, por exemplo, uma diferença de estoque, etc., isso foi um aprendizado que eu trago para a vida. Mas queria, na verdade, atentar para o seguinte ponto. Você cuidar, por exemplo, da gestão de riscos. Eu era de uma área financeira. Eu aprendi que, por mais que eu batesse todas as minhas metas, metas desafiadoras, o que são metas? Metas de uma empresa, gente, que quer crescer, que tem um mindset de crescimento,
elas são muito mais estratégicas do que operacionais. Por mais que eu desdobre, tá? O pensamento estratégico é estar inserido no menor custo, na eficiência. Isso era uma meta estratégica. A meta operacional minha era cuidar do contas a receber, fazer com que o dinheiro entrasse na companhia e cuidar muito bem do contas a pagar. Mas não é isso que me cobravam, eles não me cobravam. Isso, para mim, isso era inerente à minha função. Metas eram o meu algo mais. O que era metas? Era como que eu vou controlar o contas a pagar? Como que eu vou controlar o contas a pagar de uma forma mais eficiente? Como que eu vou melhorar a performance do contas a receber? Era isso que eu era cobrado. Então, o que eu trago de aprendizado por mais bacana que seja você bater uma meta de vendas, de crescimento, é preciso ter uma equipe muito forte na gestão dos riscos. Você trouxe uma sacada muito boa sobre essa mentalidade, que a gente usa muito isso nas mentorias para líderes, né? Quando a gente pensa num profissional, como que a gente melhora um profissional? A gente divide em duas partes. Uma parte que é você fazer o básico do dia a dia, entregar aquilo que é esperado de você, deixar realmente, colocar ali, fazer o que tem que ser feito, não deixar nenhum pratinho cair. E tem uma outra parte do profissional que se ele quer ser realmente um grande profissional, ele precisa melhorar um pouquinho todo dia. Ele precisa criar metas que coloquem ele na melhor versão dele. Porque se ele só fica fazendo o básico ali do que lhe é esperado, ele vai continuar sendo a mesma pessoa. E se ele quer ser um grande profissional, ele precisa arriscar, ele precisa dar um passo além, ele precisa fazer uma coisa ousada, ele precisa... Como é que eu aprimoro isso? Como é que eu crio um framework de repetição, de replicação disso, ou de treinamento de equipe, ou de criação de novos números, metas, o que que seja. E essa é a parte de aprimoramento, que todo dia ele tem que melhorar alguma coisinha, ele tem que estudar algo, né? Eu acho que isso é a diferença entre um profissional comum, né, e um profissional que realmente quer fazer as coisas acontecerem. Eu acho isso sensacional. Tanto é que eu tenho uma frase muito legal que eu costumo dizer para o meu time, que nós precisamos ser todo dia um pouco melhor do que a nossa melhor versão de ontem. Todos os dias ser melhor do que a nossa melhor versão de ontem. Isso é muito fácil, essa frase é impactante. A questão é como os agentes externos que vão tirar a motivação do funcionário, do colaborador, era uma parte que eu atacava e estudava muito bem. Então, por exemplo, eu cheguei nesse grupo na Ambev, eu cheguei a ter 90 funcionários como gerente. Abaixo de mim, eu tinha mais 4 gerentes. Eu era um gerente de primeira linha, tinham 4 gerentes abaixo de mim. Eles cuidavam diretamente do colaborador. Mas eu, como gerente, cuidar de 90 pessoas, o que eu fazia, William? Eu passava a minha mesa, para vocês terem uma ideia, a mesa, o que eu aprendi lá nessa cultura, eu ficava na mesa dos gerente de suprimentos, gerente do RH, DP, era tudo no mesão. Por quê? Para ganhar agilidade na interface das áreas. A gente já resolvia o problema ali. E a minha equipe ficava com meus 4 gerentes numa outra sala, outro departamento, outro lugar, outro local. Eu passava de manhã e já dava bom dia para todo mundo lá, em cada fileira, e eu perguntava todo dia para uma fileira diferente. Tudo bem com vocês? Se o colaborador respondesse vai indo, está indo, eu voltava quieto para minha sala, chamava o gerente dele e pedia para o meu gerente conversar com aquele colaborador. Porque é impossível você bater meta quando você está num espírito de que, tá indo, senhor Edinaldo. Eles falavam para mim, tá, tudo bem, tá indo. Se tá indo, não é suficiente para bater meta. Você tem que estar, tudo bem, senhor, estou bem, tá tudo tranquilo. E esse era o mote que eu pegava ali para poder entender quando uma pessoa estava precisando de ajuda. Então, assim, eu acho legal, William, dessa sua pergunta, e aí uma dica para as pessoas que estão nos ouvindo, é que liderança é um estado de espírito. Liderança não é só técnica. É preciso fazer... Eu fiz vários cursos de liderança situacional, por exemplo. Eu vou dar um exemplo. Eu fui, antes de chegar, eu fui para Jacareí como gerente,
Depois voltei para a administração, fui para a parte da diretoria, no head office, lá na administração central. Voltei para ser gerente na fábrica de Agudos, lá perto de Bauru. A cultura das pessoas eram totalmente diferentes. Aquilo que eu fiz muito bem em Jacareí, lá nos primórdios, já não servia lá. Então, você está sempre aprendendo. Mas tem uma coisa que foi básico. O respeito às pessoas, o cuidado com as pessoas e aquilo que você acabou de falar. Eu sempre fui um líder que sou admirado até hoje por cobrar dos meus colaboradores e do meu time ser melhores do que ontem. Então a gente tem, por exemplo, uma reunião anual que a gente faz para a gente perguntar o que a nossa empresa melhorou em relação ao ano anterior. Se a resposta for não melhoramos nada, a gente está todo mundo com problema, inclusive o líder. Então é muito importante que a resposta seja: nossa, a empresa deu um salto de qualidade, de atendimento, nosso processo, etc., através das metas que nós batemos. Ok, agora tem uma coisa que é o segredo. Aí depois que a resposta foi: nossa, a gente melhorou muito como time, aí você senta individualmente com cada colaborador da equipe e pergunta: e você? Quem é você em relação ao ano anterior? Você também progrediu? Você está feliz? O que a gente está fazendo faz sentido, entendeu? Eu acho que esse é o ponto mágico da liderança. Por exemplo, mostrar para eles que a gente tem interesse neles genuíno e que, na verdade, não é uma questão de ser um líder bonzinho, não, tá, gente? É uma questão de cuidar da pessoa que tem que estar bem para cuidar do nosso negócio. E esse cuidar não é uma coisa hipercontrolador, né? Eu acho que você matou a charada quando você trouxe a frase sobre liderança é um estado de espírito. E esse é não vou dizer a maior dificuldade, mas uma grande objeção quando a gente vai oferecer o serviço do Upskill, que são mentorias que desenvolvem comportamento de liderança para uma equipe de líderes. E muitas vezes as pessoas não querem investir, ou porque não tem a mentalidade de investir em treinamento, ou porque não tem a mínima ideia do que aquilo vai trazer de valor para a empresa. E a liderança não é uma coisa que você aprende. Você aprendi a ser líder, eu já sou líder. Não. Você tem que, como você trouxe, né? Você tem que estar constantemente aprendendo sobre liderança, porque isso muda. Muda o local, depende da circunstância que você está, muda o ambiente, o tempo. Atualmente, com todas as tecnologias que a gente tem, a forma de liderar mudou. A gente está lançando agora um treinamento sobre como o líder deve se comportar agora no momento de IA, onde a inteligência se balizou lá no alto. Todo mundo é inteligente com inteligência artificial. E aí como que você lidera esse colaborador que agora ele tem um acesso a um nível alto de inteligência e o outro não tinha? Quais são os diferenciais que o líder tem que... Então é uma nova habilidade que um líder tem que desenvolver. Muitas vezes a habilidade geográfica, a habilidade de cultura, como você falou, que você precisa estudar a cultura do local onde você vai liderar, né? A competência de entender as diferenças geracionais. Você liderar alguém de 40 anos é muito diferente de você liderar alguém de 20 anos, né? E o background muda bastante. Adorei essa parte que você trouxe sobre a sua habilidade, né, de ser um líder de líderes, de como você replicar o comportamento de liderança, e trazer a visão para cada um, não só de performance, não só para performar, mas uma performance que vai melhorar o indivíduo e, consequentemente, melhoraria a empresa. Adorei. Edinaldo, eu queria entrar num assunto que eu gostei, eu gosto muito quando você traz um pouquinho sobre isso, que é governança. Se você puder... Acho que a governança ainda é uma palavra distante para muitos pequenos empresários. Como que você traduz isso na prática para o dono de uma padaria, como você comentou aí, ou de uma empresa pequena? Como que a gente traduz a governança e que práticas mínimas que você recomenda para implementar de governança, uma governança leve, né, mas que seja eficaz para o empreendedor? Eu costumo dizer, William, eu também sou consultor financeiro, né? Governança, para a gente não complicar para uma pequena empresa, é você exatamente ter o controle da situação econômica e financeira da tua empresa. Basicamente, governança é isso. Por quê? Porque você pode fazer o melhor pão, mas você vai ter que ter dinheiro para pagar a folha de pagamento, por exemplo. Então eu posso ser eu tenho uma brilhante padaria, uma padaria maravilhosa. A governança é a garantia, é um sistema em que eu garanto que não está escapando nada
dos meus cuidados com relação à qualidade do produto. Por que a qualidade do produto? Porque a qualidade do produto é a geração de caixa sustentável. É interessante isso. Eu estou falando bem simplesmente. Se eu tiver um pão, por exemplo, eu tinha uma padaria, uma vez eu cheguei numa padaria, lá de São José dos Campos, que eu adorava. E aí, a gente quer comer o pão quentinho, né? Você quer pegar o pão quentinho, tomar um café Torradinho, de preferência. Torradinho, quentinho. E aí eu tinha mania de falar para minha esposa, né? Vai passando o café, a padaria era muito perto, né? Ó, vai adiantando o café, porque eu vou chegar com o pão quentinho, a gente vai pegar café e pão quente, né? Bom, cheguei na padaria, eram 5 para 6 da tarde, 18 horas. É a hora do pão quente. Bom, cheguei lá, uma fila enorme no pão, e o pão não estava pronto. Ou seja, às 18 horas não tinha pão, muito menos quentinho. William, por incrível que pareça, a gente ficou 10 minutos esperando o pão. Quando o pão apareceu para a gente poder comprar, o pão estava passado. Ele passou do ponto. Ele estava muito torrado. Olha que loucura. A gente tinha uma fila de pessoas esperando o pão. E o pão passou do ponto. Não era mais inteligente acalmar aquele povo com um pão um pouquinho mais branquinho e pedir desculpa? Um pão mais clarinho e pedir desculpas? Então, isso é o controle em que o dono tem que estar vendo. E aquela padaria era uma padaria grande, William. O dono tinha 3, 4 padarias. Ele não estava ali vendo o erro operacional. Governança é ter todo esse controle. Quem é que vai contar para o dono que aquele episódio, se ele não está lá? Muitas vezes é o cliente, né? Muitas vezes é o cliente que conta. Então, mas aí não tinha, por exemplo, um painel ou um ponto de críticas e sugestões. Ficou à mercê da boa vontade do funcionário que errou contado sobre o seu próprio erro. Né? Porque assim, eu como consultor financeiro, meu primeiro diagnóstico em governança não é olhar para os números, é olhar para o processo. Porque os números, a gente faz uma correção muito rápida. A questão é o produto, a qualidade, o time. Esse time, ele é gerador de receita? Ele vai gerar caixa para a gente pagar um empréstimo bancário? A gente chega lá, faz empréstimo, a gente arruma a casa rapidamente. Mas a questão é, eu tenho um bom produto, eu preciso ir atacar a causa de por que nesse momento a companhia está com problema de fluxo de caixa. Então, governança é controlar alguns pilares. Os pilares processo, pessoas e também a parte de produto. Então, você tem processo, pessoas e produto. É um PPP básico, mas que na governança básica mas e aí, como é que faz? Eu preciso ter um software? Não preciso ter um software para fazer governança. Eu preciso saber, por exemplo, numa padaria, eu estou dando um exemplo de padaria porque é uma coisa que eu adoro, tá? Eu achei conveniente, porque é simples, né? Eu adoro café, adoro pão, sou realmente fissurado por um pão às 6 horas da tarde, 18 horas. A padaria, eu preciso ter controle de estoque. O que é mais importante numa padaria? Qual o valor de estoque que tem dentro de uma padaria? Então, o indicador de uma governança é qual é o giro daquele produto. Se eu não fizer se eu vou... tem padaria que cria lá um cantinho de vinhos, por exemplo. Vinho é uma coisa extremamente cara. Aí eu faço uma prateleira de vinho, mas aquele vinho não gira. Vai ter problema no caixa da companhia, entendeu? Tá com o dinheiro empatado. Eu não sei se eu respondi tua pergunta, mas... Sim. É saber controlar, né? Eu vejo também a necessidade de entender os processos, estar acompanhando esses processos e muitas vezes entender quais são os riscos daquele processo não acontecer como deveria e qual seria o plano, né, que você vai fazer para mitigar aquele risco no futuro. William, me permite, eu queria aproveitar porque me veio um insight aqui agora de um curso que eu fiz com o Tony Robbins. Tony Robbins, o maior consultor do mundo, né? 43 anos que ele é consultor mundial. E eu comprei um curso, tá vendo o que é treinamento? Comprei um curso de um gaúcho, que ele é consultor de vendas, e ele foi para Amsterdã assistir o curso do Tony Robbins.
Eu comprei o curso dele, ele fez um resumo do curso de Amsterdã, tá? Era um curso muito caro. Mas eu queria passar para você de todo o aprendizado. Eu fiquei 10 dias lá, toda noite, 9 horas da noite, fazendo esse treinamento ao vivo com esse vendedor do Rio Grande do Sul, que eu gosto muito. Olha, de tudo que ele colocou para nós no curso, uma coisa me chamou muito a atenção, que vai valer muito a pena para nossa audiência, William, é as 3 características dos sócios de uma pequena empresa. O Tony Robbins fez uma pesquisa dessas 3 características e ele, ao longo dos 43 anos de consultoria, ele nunca encontrou uma pessoa que tivesse as 3 características de um gestor numa mesma pessoa. 3 características. Quais são as características? A primeira característica de um sócio ele é artista. Quem é o artista? É o criador, é o cara da criação. Se eu estou falando de uma padaria, nós estamos falando do cara que vai fazer toda a parte de confeitaria. Uma padaria chama muita atenção pelos seus doces, pela sua vitrine. E quem é o confeiteiro? Quem é o criador? Quem é o artista da empresa? Bom, no nosso caso, como consultor, né, nós vamos ter que ser o criador, o artista. Tá. O artista é aquele que cria o produto. Ok? Se a gente pensar na moda, né, é o estilista. Aí você tem uma outra característica, que é o do gestor. O que é a característica gestora, segundo o Tony Robbins? É o cara que adora planilha, é o cara que adora números, é o cara que gosta de controlar a receita, o que está entrando, o que está saindo na empresa. E ele também sabe gerenciar pessoas. Então ele é gestor. A terceira característica é a do empreendedor. E aí é que o bicho pega, William. Empreendedor é uma pessoa que não tem medo de ousar. Quando a gente usa a palavra empreendedor, é um cara que quer crescer. Ele quer escalar o seu negócio. Então, nessas 3 características, nenhuma pessoa, nenhum ser humano consegue as 3. Eu, por exemplo, Edinaldo, fui ver quais eram as minhas características. E também de um outro personagem que eu adoro, William, que é o Walt Disney. Eu fui de tudo, eu sou um estudioso aí da Disney, fui lá 5 vezes, levei minha família, quase fui guia turístico da minha família toda. E eu sou apaixonado pelo que o Walt Disney propôs, né? Como proposta de valor para os parques da Disney, né? E eu fui estudar o Walt Disney, William. O Walt Disney, ele era criador, ele era o artista e ele era o empreendedor. Ele quebrou a Disney várias vezes. Por exemplo, quando ele terminou Branca de Neve, em 1943, a Disney não tinha mais dinheiro, quebrou. Para ter uma ideia. Por quê? Porque ele era empreendedor, ele era artista, mas não era gestor. Faltou controlar alguma coisa, acompanhar alguns números aí, né? E quem teve que entrar como gestor na Disney? O irmão dele, o Roy Disney, que era o financeiro. O meu caso, eu, Edinaldo, eu fui fazer a minha autoanálise. Eu sou artista. Por que eu sou artista? Porque eu adoro inspirar pessoas. Eu inspiro o meu colaborador e eu gosto de inspirar o meu cliente a ser melhor, a ter um negócio melhor. Por quê? Mas, Edinaldo, como é que você inspira pessoas a ser melhor? É simples. Lembra que eu te falei que eu fiz um curso no Sebrae, e eu fiquei impressionado com a primeira aula, o primeiro módulo. O primeiro módulo era autoconhecimento, que tem a ver com isso que nós estamos falando. Tem que ser, se você não se conhece, você vai errar tudo. Daqui para frente você erra toda a estratégia se você não se conhece. Então eu estou deixando aqui esse assunto para quem está nos ouvindo, para fazer essa autoanálise. Você é o que dessas 3 características? Eu sou artista e eu sou gestor. Foram 25 anos na área financeira da Ambev. Eu aprendi tudo, gestão de riscos. Assim, um erro na fábrica era milionário o nosso prejuízo. Eu tinha uma equipe cuidando de risco, então eu era gestor. Agora, empreendedor, sabe o que é empreendedor? É aquele cara, William, que hipoteca a sua casa para colocar no negócio dele. E eu ainda não tive essa coragem, tá? Então eu não sou empreendedor. Onde eu quero chegar? Se você quer ter uma empresa de sucesso,
Se você que está nos ouvindo aí, você precisa buscar sócios que complementem você. Se de fato você quer crescer, você quer ter uma empresa grande, você quer escalar o seu negócio, procure verificar se você tem perfil para correr os riscos de uma empresa maior. Portanto, você vai procurar um sócio, investidor, para te dar esse conforto, para assumir alguns riscos que você não está preparado. Por outro lado, você é o criador, você criou aquela empresa, mas você não é empreendedor. Você é gestor? Excelente. Quem tem duas características provavelmente vai dar certo. Vai prosperar já. E pelo menos duas. E como você falou, né? Buscar sócios ou parceiros que possam suprir isso, né? Eu até queria que você apresentasse agora o teu business, porque eu busquei você porque eu preciso dessa gestão financeira, que eu não sou bom nisso. Eu sou um empreendedor e um artista. E se eu não for atrás de pessoas, de empresas, de parceiros que possam me ajudar nessa gestão, eu quebro. Então, quando eu encontrei você, eu falei, poxa, que bom, agora eu consigo respirar e fazer aquilo que eu sou bom em fazer. Legal. Eu acho que a gente, como definição de estratégia, é você saber você escolher o que você quer perder. Porque a perda é garantida. O ganho não é garantido, mas a perda é garantida. Então, você escolher aquilo que você não quer, escolher aquilo que você vai perder, isso já te dá uma leveza muito grande. Então, eu quero perder o prazer de ter a gestão sobre o meu domínio. Eu escolhi perder isso, porque não é o meu ponto forte, né? E aí eu queria que você apresentasse o teu business, até porque aí você apresenta o que é essa habilidade de fazer essa gestão financeira. Legal. Bom, primeiramente, nós somos do Grupo Niru, é uma empresa que começou em 2019 com o BPO financeiro. Então, nós prestamos serviço de BPO financeiro, a terceirização financeira para pequenos empresários, na área de serviços, principalmente, tá? E também vimos a necessidade de criar a contabilidade para poder fazer um alinhamento entre financeiro e contabilidade, já que a contabilidade no nosso país, no Brasil, ela é muito importante. William, a Niru, por que ela existe? A nossa empresa existe para cuidar de pessoas e não do CNPJ. Nós existimos para cuidar da pessoa física do CNPJ da empresa que nos contratou. Por quê? Porque um pequeno empresário, ele tem sonhos. E os sonhos estão na pessoa física. Alguns se apaixonam pela sua empresa. Dizem que não é legal. Eu já ouvi falar, eu fiz alguns cursos que o apaixonado pela empresa, ele costuma ter muito problema de gestão de pessoas, porque ele exagera quando põe muita emoção, muita paixão. Mas, normalmente, você abre uma empresa para prosperar. Eu acho que a palavra que nos define o Grupo Niru, é a prosperidade dos nossos clientes, como pessoa física e voltando para o pilar de gestão de riscos e garantir que o nosso cliente, como pessoa física, prospere, realize seus sonhos através da sua empresa, mas que a sua empresa não tenha problemas, por exemplo, com a Receita Federal, que a sua empresa, por exemplo, não seja surpreendida com algo que estava fora do radar. Através dos números do BPO financeiro, através dos números de uma boa gestão financeira, complementada por uma boa DRE contábil, por um balanço contábil, a gente pode garantir o mapeamento ou a identificação de possíveis problemas futuros que podem gerar ruídos e colocar a perder o negócio e o futuro da sustentabilidade do negócio do nosso cliente, entendeu? É basicamente isso. E como eu sou um leitor muito assíduo de livros, eu preciso citar livros que me inspiraram a criar a Niru do jeito que ela é, do jeito que você nos conheceu. Existe um livro, Empresas Feitas para Vencer. Gente, quando a gente vai ler um livro, Empresas Feitas para Vencer, nós estamos falando de grandes empresas. Mas como é que eu trago isso para um pequeno negócio? Uma empresa feita para vencer não é uma empresa que precisa ser enorme, ser gigante, crescer. Não. A empresa feita para vencer, uma pequena empresa, por exemplo, é aquela empresa que consegue ter um negócio sustentável, que atende a sua comunidade. Quem é a sua comunidade? Os seus clientes, os seus colaboradores, o que tem um nome bonitinho aí que chama stakeholders, né, William? Que são nada mais do que as partes interessadas no seu negócio.
Os stakeholders em português, tá, gente? Traduzindo para vocês. Então, eu acredito que um negócio é um ecossistema como um planeta. E esse planeta não pode sofrer turbulências. Para não sofrer turbulências, você tem as pessoas, o pilar pessoas, o negócio e, principalmente, William, o que a gente aprendeu. De todos os clientes que nós temos, de tudo que a gente tem aqui para aprender com vocês, a gente detectou o seguinte: o que mais atrapalha o negócio dos nossos clientes é a não leitura correta do ambiente externo ao seu negócio. Normalmente eu conheço muito o meu processo, domino o meu processo, tenho as pessoas, sou bom de fazer gerenciamento de pessoas, mas eu não estou conseguindo ler o ambiente externo. O que acontece, William? No mundo atual, com a revolução da tecnologia, isso ficou fundamental. Não era até o passado. Se você não consegue fazer a leitura correta do ambiente externo, onde vai estar inserido o seu negócio daqui 5 anos, você vai cair numa frase que eu amo, que eu fiz um podcast recentemente, que você viu, né? Que eu gravei um podcast com o pessoal do meu marketing lá, que é o seguinte: as pessoas hoje, as empresas hoje, elas não morrem porque estão fazendo coisas erradas. Elas morrem porque estão fazendo coisas certas, entregando coisas corretamente para um cliente que quer uma outra coisa. Eu preciso hoje gastar um pouco mais de tempo com a tendência, com o futuro. Esse negócio que eu tenho, que está perfeito, o cliente vai querer comprar daqui 5 anos? Essa é a questão que eu deixo. Às vezes você tem um negócio fantástico, mas você está vendendo no lugar errado, para a pessoa errada, e ela está querendo outra coisa. Se você não pergunta, né? E hoje a gente tem muita ferramenta para perguntar, né? Para poder... muitas das estratégias do Jim Collins, nesse livro, que eu li há, sei lá, 20 anos, não lembro agora ao certo, hoje você consegue aplicar com a ajuda da tecnologia e fazer com que a coisa flua muito melhor, né? Então, assim, não tem grande segredo, está tudo bem estruturado, né? Dinaldo, eu queria que você comentasse um pouquinho mais aí sobre a Near You, no sentido de o objetivo de vocês é proteger a pessoa física por trás da pessoa jurídica, trazer o conhecimento do ambiente para que aquela empresa prospere. E eu considero isso, muitas vezes, um pequeno empreendedor, alguém que está começando a empreender, negligencia muito essa parte. E tem muitas armadilhas que podem fazer com que o empreendedor ele saia do trilho e depois, como você falou, né, se não controla o ambiente externo, fazer um marketing bem feito, uma hora acaba estragando. Existe alguma métrica-chave que você usa como um termômetro da saúde financeira do negócio? Como é que você, ajudando aquele negócio ali a prosperar, cuidando do BPO, fazendo o BPO, cuidando da contabilidade, que eu acho fantástico juntar essas duas coisas, eu acho que isso resolve 90% dos problemas do empreendedor. O que você considera de métrica, de número que o empreendedor deve estar atento para que a saúde dele prospere? Olha, William, nós estamos falando aqui de pequenos empresários, né? Então, eu vejo assim, qual é a infraestrutura que esse pequeno empresário estabeleceu? A gente começa um pequeno negócio improvisado, correto? Nós não temos todas as estruturas desejáveis porque a gente não tem nem dinheiro para começar um negócio dessa forma. A questão é que, em algum momento que você cresce, o seu faturamento começa a ser identificado pela Receita Federal, por exemplo, é preciso mudar o modelo mental, que é fundamental. Eu sempre fiz assim. Quando você fatura 10 mil reais, o governo não quer nem saber de você. Lembrando que até 6, 7 mil reais por mês você ainda é MEI, você ainda está no sistema MEI. Mas quando você começa a aumentar seu faturamento para 50, 60, 70 mil, não dá mais para pensar assim, nossa, mas eu estou 20 anos no negócio e tenho alguns amigos também, e a gente nunca viu problema com a Receita Federal. A gente nunca teve problemas... mas o que está mudando é que o mundo... Está vendo o ambiente externo? A reforma tributária. Será que as pessoas estão entendendo o tamanho do impacto da reforma tributária no seu negócio? Então, o que eu acredito? O pequeno empresário, a gente está aqui fazendo um podcast para... Primeiro assim que eu acho, né, William? Eu costumo dizer, se você está aqui ouvindo esse podcast, é porque você já é um cara diferente. Se você é um cara diferente e
está aqui aprendendo, está buscando conhecimento, é muito importante essa pergunta que o William fez para mim. Ela é a base desse podcast, talvez. O importante é cercar-se de pessoas que te digam a verdade e não o que você quer ouvir. É através da verdade que eu consigo modificar o status de uma coisa que está dando certo, mas que pode vir a dar errado. Então, por exemplo, se você tem um filho, eu já tenho filhos grandes, né, homens, casados. O meu filho até hoje, ele vai viajar para a Europa, por exemplo, o que eu faço como pai? Primeiro, eu fico feliz, porque eu curto pessoas que gostam de viajar, como eu, que adoro viajar. Mas eu vou aonde? Eu vou na gestão de riscos. Eu quero saber do planejamento estratégico da viagem. Eu quero saber se o cara não esqueceu de fazer o seguro viagem na Europa, que é obrigatório para você entrar. Eu quero saber se ele, por exemplo, contratou o hotel, a diária, um dia antes da chegada, e não no dia para entrar às 3 da tarde. Porque já ocorreu, William, inclusive aconteceu com meu filho, infelizmente, na África do Sul, dele ter contratado o hotel para entrar às 3, chegou às 11h30, estacionou o carro e era um lugar bonito de Cape Town. Ele foi andar. Ele simplesmente deixou a mochila dentro do carro, achando que estava trancado. Mas naquela região de turistas, já tinha alguém com bloqueador do carro dele. E quando ele voltou, ele simplesmente não tinha mais o passaporte. Só porque eu não paguei o hotel para chegar e já entrar. Então, é isso que eu falo. Eu sou por natureza, fui constituído dentro da companhia Ambev, William, para cuidar dos riscos. Só que as pessoas não gostam de falar das coisas ruins, que são os riscos. E se não acontecer? E se der tudo certo, né? Vamos ser, o time brasileiro é muito otimista, né, Edinaldo? Otimista. Mas eu tenho uma frase que eu aprendi recentemente muito legal. Torça para a coisa dar certo. Esteja preparado para as coisas que podem dar errado. O que não pode é você avançar sem entender, entrar... Por exemplo, você de repente tem um negócio de 50 mil reais e você descobre um cliente, alguma coisa, que você vai faturar o dobro, 100 mil. William, não dá para entrar num processo em que você dobra o seu faturamento sem você pedir ajuda. É isso que eu falo, sabe? Peça ajuda não é uma ajuda, porque assim, né? Mas o consultor financeiro é muito caro. Não, cara. Procure pessoas que de fato estejam interessados em você e não no seu dinheiro. Eu costumo pegar Uber quando eu vou nos eventos aí do Conta Azul, lá no... Eu participo muito de congressos de contabilidade, né, pessoal? E o Conta Azul, por exemplo, o Conta Azul é um que faz eventos, todo ano eu vou lá no evento do Conta Azul. E é aqui em São Paulo. E vai mais de 2.000 contadores, BPO financeira, etc. E eu peguei um Uber da minha casa, da Lapa, do Alto da Lapa, até lá, deu 1 hora, um trânsito danado de manhã. Eu peguei um motorista do Uber, e eu adoro conversar. E para mim, o motorista de Uber, ele é um pequeno empresário. Entendeu, William? E esse cara estava estudando, estava no último ano de odontologia. Olha que legal. Eu disse para ele, posso te dar uma sugestão, um pensamento filosófico, uma ideia. Cara, não olhe para o bolso do teu cliente quando você se transformar um dentista. Olhe para a boca dele. Cuide da boca dele. O bolso é consequência. Ele vai te indicar para milhares de pessoas se você cuidar dele. E, cara, sabe o que é legal? Você vai se sentir bem pra caramba e vai ganhar mais clientes porque esse cara vai te indicar de verdade. Essa é uma dica muito boa. Faz aquilo que você faz bem feito e se concentra nisso, né? Seja o artista lá que você precisa. Exatamente. E se você não manja de alguma coisa, deixa alguém cuidar dessa parte aí, né? Exatamente. É a minha estratégia. Acho que você faz muito bem isso. Você falou, muitas pessoas não veem valor, né, no custo de um consultor, no investimento por uma consultoria. Eu vendo consultoria há muitos anos e o meu foco é
chegar para os meus ex-clientes e falar, ó, venda para esse próximo cliente aí para que ele entenda o valor. Então eu só faço por recomendações, encaminho para uma. Mesma coisa com a própria Upskill, onde a gente vende mentorias de liderança para empresas. Ou seja, fale com o nosso cliente atual, que ele vai te mostrar onde que ele está, quais são os números. Hoje a gente acabou de construir um estudo de caso com um cliente que teve 28% de aumento no alcance dos objetivos. Cara, 30%, o cara não estava performando quase nada, isso é performance, o cara tangibilizou o investimento no desenvolvimento da liderança. Nós estamos falando de 23, 24 líderes envolvidos num projeto durante um ano, a empresa investiu um dinheiro, mas o quanto que isso não impactou todo o ecossistema da empresa, sabe? Sim, então trazer esse retorno sobre o investimento, tal como um dentista tem que trazer o sorriso bonito ali, a consultoria ela tem que trazer isso, né? Eu me lembro uma vez que eu participei de um jogo onde o objetivo era uma dinâmica em grupo, era um jogo para testar suas habilidades como líder ali, né? E eles trouxeram várias regras de como jogar, foi muito divertido, era um grupo de 50 empresários ali com times de 5 participantes em cada tabuleiro, e o facilitador trouxe, a qualquer momento que você precisar de uma consultoria, basta levantar a mão e vai custar R$5.000. 5.000 pontos do jogo. 5.000 pontos do jogo. E todo mundo estava juntando lá os seus dinheirinhos e falou, agora, juntamos, vamos comprar a consultoria. E, imediatamente, a hora que a gente comprou a consultoria, o consultor trouxe um insight que fez com que a gente conseguisse chegar no final e ganhasse o jogo. Enquanto você via lá um monte de empreendedores tentando fazer malabarismos ali para ganhar o jogo, isso só precisava de uma informação. Então, eu prefiro investir em alguém que tem conhecimento como você, que vai fazer com que eu ganhe meu jogo financeiro, e não preciso me preocupar com essa parte, né? Então, essa consultoria tem um valor que você só vai ver mesmo depois que o risco acontecer, né? E você fala, olha, não sofri o risco, eu passei ileso no risco, né? Porque eu estava preparado, eu fui bem aconselhado. Tem uma estatística legal que eu gosto também, uma pesquisa que foi feita, acho que foi pela GV do Rio de Janeiro, eu posso estar enganado aqui qual foi a entidade, mas é assim, o brasileiro, o alemão, os alemães, eles planejam abrir a sua empresa, o seu negócio, eles ficam planejando durante 5, 8 anos, planejando a abertura da empresa. O brasileiro, ele não quer levar tempo nenhum para planejar a abertura da sua empresa. Só que o alemão, depois que ele abre a empresa, o índice de morte de empresas na Alemanha é muito pequeno, porque ele fez realmente um estudo de viabilidade do produto, não só do negócio. Enquanto o brasileiro, por não fazer esse planejamento corretamente para abrir sua empresa, ele morre nos primeiros 3 anos. Então isso é fundamental. O que a gente quer dizer e eu diria também, tem uma coisa que está acontecendo no mundo todo hoje, William, que é muito importante. Eu gosto muito de sociologia também, eu gosto muito antropologia. Por quê? Para você entender o ambiente externo, para você entender o consumidor, o seu cliente do futuro, provavelmente é um garoto aí que está com seus 20 anos de idade, de repente. Você tem um negócio que você tem clientes de 30 anos de idade. Tá bom. Mas você tem uma galera de 20 anos que daqui a pouco, 10 anos passam muito rápido. E esse cara vai ser seu cliente. Eu preciso entender o que está acontecendo com a sociedade. E a partir... tem uma coisa que eu gosto muito, tem um livro que eu vou até comentar aqui rapidamente e vou indicar para todo mundo, que é do Walter Longo, que é O Fim da Idade Média e o Início da Idade Mídia. É um livro ele conta que em 2007 foi um ano muito relevante para a humanidade. 2007, William, nasceu a Netflix. 2007, Steve Jobs subiu e apresentou o iPhone. Onde eu quero chegar? Quando o iPhone nasce, dá toda a possibilidade da gente estar muito integrado ao mundo inteiro através das redes sociais. E o WhatsApp, ou o WhatsApp principalmente, ele deu para a sociedade uma visão curto-prazista das coisas, que eu vou ser simplesmente atendido rapidamente. E esse curto prazo, ele não deixa o empresário prosperar. Eu preciso sempre, quando eu dou consultoria para um pequeno empresário, você tem alguém na operação para cuidar do curto prazo?
E aí nós dois vamos falar do futuro. Se você tiver uma pessoa, eu digo que sozinho ninguém faz nada, não vai a lugar nenhum. Para mim, quando eu falo empresário, uma empresa, para mim uma empresa, William, bem que quer prosperar, ela tem que ter 2 sócios no mínimo, na minha visão. É uma visão, gente. Aqui não tem nada o que é. Depende do negócio. Claro, nós não estamos falando de pequenos micro negócios, nós estamos falando de pequenas empresas que quer prosperar. Eu tenho uma pessoa da operação cuidando da operação e do curto prazo, porque sem o curto prazo não vai existir futuro. Só que sem cuidar do futuro, não existirá a tua empresa também no futuro. Então é esse dilema que o empresário tem que viver. E aí o Walter Longo, muito inteligente, ele fala num outro livro dele assim, o grande dilema do empresário e do gestor e do líder é a briga constante entre tendências versus pendências. Nós adoramos cuidar das pendências, as pendências engolem a gente e a gente não tem tempo para cuidar das tendências. Não tem tempo de inovar, de pensar no futuro, de se reinventar, de se adaptar. O que eu vejo hoje, como a gente tem clientes com modelos de herança ultrapassados, que não geram mais resultado. E o negócio dele depende de pessoas. Sim. E a gente entra ali e coloca ordem na casa para que o negócio dele prospere, porque senão ele perderia tudo em 5 anos. Exatamente. A empresa dele seria dissolvida quando a gente está falando de pessoas. A mesma coisa com relação à tecnologia. Hoje, se você não está atento às novas tecnologias e não faz uma pivotagem do seu negócio para acompanhar a tecnologia, a nova internet, que é a inteligência artificial, a tendência é que você desapareça também a curto prazo, porque muitas profissões serão, sim, apagadas do mapa, porque a inteligência vai fazer isso, a inteligência artificial. William, eu acho que tem uma coisa que os pequenos empresários, eles pensam que só acontece com grandes empresas. Uma boa visão. Por exemplo, a Vivo. Se a Vivo dependesse de telefone fixo, já teria quebrado. Teria morrido. Ela foi rápida e realmente valorizou a telefonia móvel. E mesmo no telefone móvel, ninguém fala mais. Ela hoje vende o quê? Ela vende pacote de dados de internet. Acesso. E agora ela já tem concorrentes mundiais, porque qualquer companhia mundial faz um chip virtual e você pode comprar em qualquer lugar. Exatamente. Você faz um chip virtual. Então, assim, as coisas acontecem com o pequeno empresário. E realmente eu entendo, tá, William, o pequeno empresário que tem dificuldade de acreditar nesse papo que a gente está tendo aqui. Por quê? Porque o Brasil, William, ele é multifacetado. O Brasil da capital tem nada a ver com algumas cidades distantes do interior. Nós temos tempos diferentes. Agora, eu sempre disse para inspirar pessoas, lá em Agudos mesmo, eu tive funcionários que nunca tinham vindo até São Paulo, William. Funcionários lá de Agudos, de Bauru, Lençóis Paulista, aquela região. Eu perguntava para um jovem lá de 20 anos, você já conheceu São Paulo, capital? Não, nunca fui. Cara, assim como eu tenho o sonho de conhecer Paris, não é uma questão de qual é o teu sonho. O teu sonho pode ser pequeno, mas eu acho que o papel do consultor, o papel desse podcast, qual é o propósito nosso aqui, que nós estamos gravando, é atingir pessoas para que através da nossa comunicação, desse nosso trabalho, William, que ele possa receber insights, e mais do que o conteúdo que ele pode ouvir 1000 vezes gravado, mais do que o conteúdo, é a gente mexer no propósito, na mente, em que, opa, o que esses caras estão falando me deu um insight aqui. E esse insight pode transformar a vida das pessoas e transformar a vida das empresas através de pequenos insights. Então, quando eu digo para um menino de 18 anos lá de Lençóis Paulista, que fazia faculdade comigo lá em Bauru, falei, cara, você não tem carro, né? Não tenho carro. Pega o ônibus prata aqui, compra, é barato, cara. Eu te dou até esse dinheiro. Vai conhecer a Avenida Paulista, que é o cartão do Brasil. Vai lá, vai passear. É outra visão, é um ganho de visão, né? Que é onde você explora tendências, objetivos. Exatamente. Países grandes como os Estados Unidos do Brasil, Estados Unidos da América, a China, são países com estados que são quase como mini países dentro de um próprio país, com culturas diferentes, com tudo diferente, né? Então, expandir essa visão é um exercício que tem que ser feito regularmente, Edinaldo. E ela gera esse lado criativo
e ela faz você enxergar. Porque São Paulo, as grandes cidades, as metrópoles, elas são você amanhã. Mesmo que você esteja numa cidade pequena, um dia, e com a tecnologia está chegando mais rápido, William. O interior das cidades, interior de São Paulo, interior de qualquer lugar, através da tecnologia eu posso fazer coisas maravilhosas agora de onde eu estiver. A palavra é acesso. O acesso está sendo expandido. Isso muda o jogo. É uma variável que muda o jogo. Né? Perfeito. William. Dinaldo, nosso papo está fantástico, mas eu preciso me ater aqui a um tempo máximo para não atrapalhar o dia a dia de todo mundo. A gente vai ter que fazer um segundo papo para continuar. Você é um cara que lê muito, que com muita experiência de ajudar pequenos empreendedores, médios empreendedores. Eu queria que você deixasse aqui o site da Niriu, como quem está ouvindo a gente, que precisa de um apoio na estruturação do negócio, na gestão, na governança financeira. Como é que a gente acha vocês? É www.niriucontabilidade.com.br. E o nosso Instagram é @Grupo Niriu. Fantástico. E o meu é Edinaldo Sérgio.oficial, né? Edinaldo Sérgio Oficial. No Instagram, eu costumo também passar muitas mensagens lá. Eu acompanho regularmente. Você está sempre inspirando as pessoas, os empreendedores, os líderes, essa liderança com um equilíbrio positivo entre performance e humanização, que é muito que a mensagem que a Upskill passa. Legal. Então, estamos muito alinhados nessa direção. E foi muito legal e uma honra, e pode contar sempre comigo, porque não é uma questão do William, meu cliente, ou do Edinaldo Danilio. Nós estamos fazendo aqui, eu acredito, a minha crença e valor, ela sempre foi pautada de não negar nenhum chamado para fazer algo que vai ajudar outras pessoas. Esse sempre foi o Edinaldo, desde criança se é um chamado importante, eu não vou dizer não. Eu farei de novo esse chamado, porque eu quero entrar até em aspectos mais técnicos, que hoje a gente foi muito inspirador, falando muito de pessoas, mas eu acho que a parte técnica ela precisa ser colocada para fora, porque muitos negligenciam isso e podem perder muito dinheiro no futuro, e hoje você tem muito para ajudar. Eu acho que é a missão do empreendedor, né? Fazer aquilo que a gente faz bem, né? Vamos deixar um gancho, então, que é com R$150 você compra um software como Conta Azul, que vai cuidar de todo o seu negócio, e diariamente, na palma da sua mão, você vai ter o que está entrando de dinheiro, o que está saindo, o teu saldo, e ele ainda te dá um fluxo de caixa, se você tiver uma boa consultoria e um bom BPO financeiro, você consegue clicar. Hoje, por exemplo, eu tenho a Niriu no Conta Azul, eu não gosto de vender aquilo que eu não uso, não gosto. Eu uso o Conta Azul, está na palma da mão, eu clico todo dia, no dia 31. Eu não vejo caixa hoje. Eu quero saber dia 31, o último dia do mês. Como vai estar? Porque não adianta você ficar feliz com o dinheiro que está aqui, porque no final do mês, de repente, você esqueceu que está o maior bloco de pagamentos de fornecedores. Interessante. Bom, uma boa dica para já começar a olhar, ter um olhar mais em dados, né, na parte financeira, que acho que isso pode mudar bastante. Outra coisa legal, William, que eu não posso deixar de falar aqui, tomara a Deus que a galera fique até o final para ouvir isso que eu vou falar agora. Que é apaixone-se pelo seu negócio através dos números. É lindo quando matemática é um bicho de 7 cabeças, mas quando você pega um bom professor de matemática que se explica a lógica daquela equação de primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, eu tive um professor, tive muita sorte de ter um professor de matemática que me explicava como é que eu cheguei naquela equação, ele dava o problema antes, né? Quando você se apaixona pelos números, é como investir em bolsa de valores, é como seu investimento pessoal. Você quer ver todo dia o seu saldo crescendo. Quando o seu negócio está bom, você quer ver o banco. Quando o seu negócio está ruim, você não quer ver o banco. Você foge dos números. Aliás, você falou de uma métrica. Agora, até de improviso aqui, você me fez uma pergunta. Qual é a principal métrica que você identifica numa pequena empresa, se ela está saudável? Agora eu lembrei dessa coisa muito importante. A principal métrica é se você está com medo de olhar o extrato do teu cartão de crédito, se você está com medo de olhar o saldo do banco da sua conta pessoa física, você procrastina para abrir, porque você já sabe que vai estar vermelho, é um sintoma de que você precisa de ajuda e ele não se resolve sozinho, William.
Precisa de ajuda. Né? É preciso de ajuda. Eu, por exemplo, mesmo que eu queira emagrecer, por exemplo, William, eu não tenho a disciplina de cortar um pãozinho. E aí? Tem que arrumar alguém que resolva sabendo disso, né? Eu posso ser muito bom de finanças, mas eu não vou resolver meu problema de saúde sozinho. Por quê? Porque eu não tenho a disciplina de cortar aquilo que vai doer para mim. Então eu preciso de alguém para me ajudar na meta de, poxa, vamos diminuir o peso. E o peso aqui, gente, não estamos falando nem de estética, nós estamos falando do coração, da saúde, de você ter um colesterol adequado, etc, e ter saúde. Então, boas dicas, Edinaldo. Obrigado mais uma vez pela participação. Quem quiser conhecer um pouquinho mais da Near You, eu recomendo super. Não é uma propaganda, não estou ganhando nada para fazer isso, eu estou indicando de coração, porque realmente vocês trouxeram uma paz para minhas empresas. Isso, eu quero repassar isso para alguns outros empreendedores, vai ser muito bom. Muito obrigado. Edinaldo, vamos ter que marcar um segundo papo para falar um pouco mais de números. Eu, como engenheiro, adoro números, então quando você fala, olha os números, eu falo, uau, que alívio. Isso é óbvio que tem que ver. Mas tem gente que não gosta e aí precisa desse acompanhamento, esse aconselhamento que vocês oferecem, acho que faz toda a diferença. Legal, William. Mais uma vez, obrigado e até a próxima. Valeu, grande abraço para toda a audiência aí, espero que tenha sido útil para vocês e estamos aí à disposição para sempre ajudar e atender pessoas que queiram realmente ser melhores do que sua melhor versão de ontem. E falando em audiência, se você que está ouvindo a gente tiver alguma pergunta para mim ou para o Edinaldo, fica à vontade de deixar aqui nos comentários que a gente vai ter o maior prazer em resolver. Legal. Valeu. Até a próxima. Obrigado, Falou. gente. Tchau, tchau. Tchau. Se você gostou do que falamos nesse episódio e quer ficar por dentro de mais conteúdo e atualizações, ou ainda mandar sugestões de temas do que você quer ouvir por aqui, siga o Instagram, @A Mente do Líder Futuro. Até o próximo episódio.